Eu não sabia que minha vida mudaria para sempre naquele dia em que os cascos dos cavalos ecoaram no pátio de casa. Meu nome é Layla, e aos 18 anos eu era apenas uma filha obediente, criada entre as paredes frias de um palácio que nunca me pareceu lar. Meu pai me chamava de sua joia mais preciosa, mas eu sabia a verdade por trás de suas palavras doces. Eu era uma moeda de troca, um presente para selar acordos entre homens poderosos. O mensageiro chegou vestido com tecidos dourados, trazendo a notícia que meu coração já pressentia. Eu seria enviada às terras áridas do leste, para me tornar esposa de Khalil ibn Rashid, o temido senhor do deserto. Diziam que ele era um homem feito de areia e vento, de olhos que queimavam como brasas e coração impenetrável como rocha. Algumas sussurravam que ele era cruel, outras que era justo, mas todas concordavam em uma coisa: nenhuma mulher permanecia indiferente à sua presença. A viagem durou 7 dias através de dunas douradas que se estendiam até onde meus olhos alcançavam. Eu montava um camelo branco, protegida do sol por véus de seda azul. Mas nada me protegia do frio que crescia em meu peito a cada quilômetro que me afastava de tudo que conhecia. Os guardas que me escoltavam falavam pouco, mas seus olhos carregavam uma reverência estranha quando mencionavam o nome de meu futuro esposo. Quando finalmente avistei o oásis de Kadesh, meu coração quase parou. Palmeiras altas dançavam ao vento como dedos verdes tocando o céu, águas cristalinas refletiam o sol dourado, e ao centro, erguia-se um palácio que parecia ter sido esculpido pelos próprios anjos. Torres esbeltas se elevavam como preces de pedra, jardins suspensos floresciam em terraços perfumados, e o ar vibrava com o som de fontes cantantes. Foi ali, nos degraus de mármore branco, que o vi pela primeira vez. Khalil surgiu como uma tempestade silenciosa, alto e imponente, vestido com uma túnica negra que flutuava ao redor de seu corpo como sombras dançantes. Sua pele era bronzeada pelo sol do deserto, os cabelos escuros caíam em ondas sobre os ombros largos, e a barba cuidadosamente aparada moldava um rosto de traços nobres e marcantes. Mas foram seus olhos que me roubaram o fôlego, castanhos profundos com reflexos dourados, como mel derretido ao sol, guardando segredos que eu ansiava descobrir. Ele me observou em silêncio por longos segundos, e eu senti como se estivesse sendo avaliada não apenas como mulher, mas como se ele pudesse ler minha alma através de meus olhos. Não havia arrogância em seu olhar, apenas uma intensidade que me fez esquecer de respirar. Quando finalmente falou, sua voz era grave e profunda, carregada de uma autoridade natural que fazia o próprio deserto parecer escutar. Bem-vinda ao meu lar, Layla. Que este lugar se torne seu também. Suas palavras eram simples, mas havia algo em seu tom que me fez acreditar que ele realmente desejava minha felicidade aqui. Os primeiros dias no palácio passaram como um sonho estranho e belo. Eu tinha aposentos luxuosos adornados com tapetes persas e cortinas de seda, servas gentis que atendiam a cada um de meus desejos, jardins perfumados onde eu podia caminhar à sombra de tamareiras centenárias. Khalil me tratava com uma cortesia respeitosa, mas distante. Tomávamos as refeições juntos em um salão decorado com mosaicos intrincados, conversando sobre literatura, filosofia e os costumes de nossas terras, mas sempre mantendo uma distância segura. Era essa distância que me intrigava e, confesso, me frustrava. Eu havia chegado esperando encontrar um tirano ou um homem frio, mas Khalil era diferente de tudo o que imaginara. Havia uma gentileza inesperada em suas ações, uma atenção aos detalhes que revelava um coração mais terno do que sua reputação sugeria. Ele sabia que eu gostava de rosas brancas e fazia questão de que sempre houvesse algumas em meus aposentos. Notara que eu preferia mel ao açúcar e instruir os cozinheiros a preparar meus doces exatamente como eu gostava. Mas eram os momentos não ditos que mais me perturbavam. Às vezes eu o flagrava me observando com uma intensidade que fazia meu coração acelerar, como se ele estivesse lutando contra algo dentro de si mesmo. Outras vezes, quando nossas mãos se tocavam acidentalmente durante as refeições, eu sentia uma eletricidade percorrer minha pele, e via em seus olhos um flash de desejo rapidamente controlado. Foi numa noite de lua cheia que tudo mudou. Eu não conseguia dormir, inquieta com pensamentos que não ousava nomear, e decidi caminhar pelos jardins do palácio. O luar banhava tudo com uma luz prateada e mágica,
transformando o oásis em um cenário de conto de fadas. Foi ali, próximo à fonte central, que encontrei Khalil. Ele estava de pé, contemplando as águas que dançavam sob a lua, vestindo apenas uma túnica leve que revelava os contornos musculosos de seu torso. Seus cabelos soltos caíam sobre os ombros, e havia algo vulnerável em sua postura que me fez aproximar sem medo. Não consegue dormir também? Perguntei suavemente, fazendo-se virar para mim. O deserto não dorme, Layla. E eu sou filho do deserto. Sua resposta carregava uma melancolia que despertou algo protetor em mim. Por que me trata com tanta distância? A pergunta saiu antes que eu pudesse impedi-la, crua e honesta. Khalil me olhou por um longo momento, e vi uma batalha silenciosa se desenrolando em seus olhos. Por que você merece escolher? Disse finalmente. Não quero que se entregue a mim por obrigação ou medo. Quando vier até mim, quero que seja porque seu coração assim decidiu. Suas palavras me atingiram como flechas de fogo, mas uma dúvida cruel se formou em meu peito. Abaixei os olhos, sentindo o calor subir às minhas bochechas. Khalil, eu preciso saber de algo. Minha voz saiu trêmula, vulnerável. Sou eu, como mulher, sou suficiente para você? Sou bela aos seus olhos? Você me deseja ou apenas cumpre um dever? Ele ficou imóvel por um momento, claramente surpreso pela audácia de minha pergunta. Então deu passos lentos em minha direção, seus olhos nunca deixando os meus. Quando parou diante de mim, podia sentir o calor emanando de seu corpo. Layla, sua voz era grave, rouca. Olhe para mim. Ergui os olhos para encontrar os dele, que queimavam com uma intensidade que me fez estremecer. Desde o momento em que te vi nos degraus de meu palácio, não consegui pensar em mais nada. Suas curvas delicadas me torturam, o modo como seus lábios se curvam quando sorri me deixa em chamas, e quando você caminha pelos jardins, é como se uma deusa tivesse descido à terra. Ele aproximou sua mão do meu rosto, quase tocando, mas hesitando. Você quer honestidade? Todas as noites eu deito em minha cama e imagino como seria tocar sua pele sedosa, beijar seus lábios, ouvir meu nome saindo de sua boca em suspiros de prazer. Você é tão bela que me faz esquecer que sou um homem civilizado. Senti meu coração acelerar violentamente. Então por quê? Porque quando te toco, mesmo por acidente, sinto que posso perder o controle completamente. Você desperta em mim uma fome que nunca conheci, um desejo que poderia nos consumir. E eu quero que você venha até mim sabendo exatamente o fogo com que está brincando. Naquele momento, percebi que já havia escolhido há muito tempo, desde o primeiro olhar, desde o primeiro sorriso gentil, desde a primeira demonstração de que ele via em mim mais do que apenas um corpo ou uma aliança política. E se eu já escolhi? Sussurrei, dando um passo em sua direção. O ar entre nós se tornou denso, carregado de uma tensão que fazia minha pele formigar. Khalil se aproximou lentamente, como se temesse que eu fosse uma miragem que desapareceria ao seu toque. Quando finalmente suas mãos tocaram meu rosto, foi com uma reverência que me fez derreter. Layla, murmurou meu nome como uma oração, e então seus lábios encontraram os meus. O beijo foi tudo o que eu imaginara e mais. Começou suave, hesitante, mas logo se transformou em algo mais profundo e urgente. Suas mãos se enredaram em meus cabelos enquanto as minhas se agarravam aos músculos de seus braços, tentando trazê-lo ainda mais perto. Quando nos separamos, ambos estávamos ofegantes, e vi em seus olhos o mesmo fogo que queimava dentro de mim. Você tem certeza? Perguntou com a voz rouca de desejo. Em resposta, eu o beijei novamente, derramando toda a paixão que havia guardado em meu coração desde minha chegada. Khalil me ergueu em seus braços como se eu não pesasse nada, e me levou para seus aposentos, um santuário de luxo e masculinidade decorado com armas antigas, tapetes tribais e incensos aromáticos. Ele me depositou gentilmente sobre a cama coberta com lençóis de seda dourada, e por um momento ficamos apenas nos olhando, como se estivéssemos memorizando aquele instante. Eu sentia meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Uma mistura de desejo ardente e nervosismo tomava conta de mim,
Eu o queria desesperadamente, mas uma parte inocente de mim tremia diante do desconhecido. Estou, um pouco assustada, confessei em um sussurro, minha honestidade crua fazendo seus olhos se suavizarem ainda mais. Não precisa ter medo de mim, meu coração, murmurou ele, sua voz como mel derretido. Vamos devagar. Se quiser que eu pare a qualquer momento, apenas diga. Suas mãos acariciaram meu rosto com uma ternura que derreteu minhas defesas. Então, com movimentos deliberados e cheios de adoração, ele começou a despir meus véus, beijando cada pedaço de pele que revelava. Suas mãos tremiam ligeiramente, revelando que ele também estava sendo afetado pela intensidade do momento. Quando finalmente estávamos pele contra pele, ele parou, seus olhos percorrendo meu corpo como se eu fosse uma obra de arte. Você é perfeita, Layla. Mais bela do que eu jamais imaginei, sussurrou, sua voz rouca de desejo contido. Quando finalmente se posicionou sobre mim, pude ver a luta em seus olhos entre o desejo selvagem e a necessidade de ser gentil. Pode doer um pouco no início, alertou-me carinhosamente, mas prometo que cuidarei de você. Eu o puxei para mais perto, beijando-o profundamente. Eu confio em você, sussurrei contra seus lábios. Ele entrou em mim devagar, com uma paciência e delicadeza que me fizeram amá-lo ainda mais. Quando sentiu a resistência e soube que havia rompido minha inocência, ele parou completamente, beijando as lágrimas que eu nem sabia que estavam caindo. Minha preciosa, murmurou em meu ouvido, sua voz embargada de emoção. Minha doce Layla, você me deu o presente mais sagrado. Ele permaneceu imóvel, dando-me tempo para me ajustar, sussurrando palavras doces e reconfortantes. Quando a dor inicial passou e começou a ser substituída por uma sensação completamente nova, eu o encorajei a se mover. Foi então que ele se perdeu completamente em mim. Layla, Layla, gemia meu nome como uma oração, seus movimentos se tornando mais profundos, mais urgentes. Você é linda, tão doce, tão perfeita para mim. Suas palavras me incendiavam, e eu descobri que meu corpo respondia a cada toque, a cada gemido rouco que escapava de sua garganta. Esperei tanto tempo por você, sussurrou em meu ouvido, sua respiração quente me fazendo arrepiar. Sonhei com este momento desde que te vi, minha amável, minha preciosa mulher. O prazer crescia dentro de mim como uma onda, e quando ele percebeu minha resposta, seus gemidos se tornaram mais intensos, mais necessitados. Você é minha, só minha, murmurava contra minha pele, perdido no êxtase que compartilhávamos. Você é mais bela do que todas as estrelas do deserto, sussurrou contra minha pele, fazendo-me arrepiar inteira. Suas mãos eram grandes e calorosas, explorando meu corpo com uma mistura de paixão e reverência que me fazia sentir como uma deusa. Quando finalmente nos unimos, foi com uma intensidade que transcendeu o físico. Era como se nossas almas se reconhecessem, como se tivéssemos sido criados para nos completar. O prazer que ele me deu foi além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Seus movimentos eram calculados para me levar ao êxtase, seus sussurros em meu ouvido eram como mel derretido, e quando finalmente alcançamos o clímax juntos, foi como se o próprio universo explodisse ao nosso redor. Ficamos abraçados após o amor, meu corpo encaixado perfeitamente contra o dele, ouvindo as batidas de seu coração se acalmando. Foi então que ele me contou sobre sua vida, sobre como se tornará o líder que era, sobre os medos e sonhos que carregava. E eu, pela primeira vez, falei sobre meus próprios anseios, sobre como sempre me senti como uma prisioneira dourada até encontrá-lo. Você não é minha prisioneira, Layla, disse ele, beijando meus cabelos. Você é minha parceira, minha igual. Juntos, governaremos não apenas estas terras, mas nossos próprios destinos. Os dias que se seguiram foram os mais felizes de minha vida. Khalil me mostrou cada canto de seu reino, desde as aldeias de beduínos nas bordas do deserto até as cavernas secretas onde antigas civilizações haviam deixado pinturas rupestres. Cavalgávamos juntos ao amanhecer, ele em seu garanhão negro e eu em uma égua árabe branca que ele havia escolhido especialmente para mim. Nossa paixão crescia a cada dia. Fazíamos amor em lugares improváveis,
sobre tapetes macios em uma tenda no meio das dunas, na água morna de um oásis escondido, nos jardins secretos do palácio sob um céu estrelado. Khalil era um amante insaciável e generoso, sempre encontrando novas formas de me dar prazer, sempre sussurrando palavras doces em árabe que faziam meu coração acelerar. Mas nossa felicidade não passaria despercebida para sempre. A notícia de nosso amor chegou aos ouvidos de Omar al-Zara, um sheik rival que há muito cobiçava tanto as terras de Khalil quanto sua posição de poder. Omar alegava que eu havia sido prometida a ele primeiro, uma mentira que meu próprio pai, movido pela ganância, corroborou enviando uma carta exigindo meu retorno. A tensão no palácio se tornou palpável. Homens armados patrulhavam as muralhas, mensageiros chegavam e partiam com frequência alarmante, e eu via o peso da responsabilidade se acumular nos ombros de Khalil. Ele tentava me proteger da gravidade da situação, mas eu não era uma boneca de porcelana, era uma mulher apaixonada e determinada a lutar por nosso amor. Deixe-me falar com meu pai, implorei uma noite, após fazermos amor com uma urgência desesperada. Posso fazê-lo entender. Não, Khalil foi categórico, suas mãos apertando minha cintura possessivamente. Não permitirei que você se coloque em perigo. Omar é um homem sem honra, capaz de qualquer covardia para conseguir o que quer. Sua proteção me aquecia o coração, mas também despertava uma determinação feroz dentro de mim. Eu não seria o motivo da queda do homem que amava. Se uma guerra estava vindo, eu faria minha parte para evitá-la. A oportunidade surgiu quando Omar enviou um emissário solicitando uma audiência. Era uma armadilha óbvia, mas Khalil, sendo um homem de honra, não podia recusar sem parecer covarde diante de seus próprios súditos. A reunião seria realizada em território neutro, uma antiga ruína no meio do deserto, ao meio-dia seguinte. Naquela noite, fiz amor com Khalil como se fosse a última vez. Cada beijo era uma despedida, cada carícia uma promessa, cada sussurro de prazer uma oração para que os deuses nos protegessem. Quando ele finalmente adormeceu em meus braços, exausto pela paixão e pela preocupação, eu me levantei silenciosamente e coloquei em prática meu plano. Vesti-me com as roupas de viagem mais simples que possuía, cobre meus cabelos com um véu escuro e saí do palácio protegida pelas sombras da madrugada. Tinha apenas um objetivo, chegar às ruínas antes de Khalil e confrontar Omar sozinha, oferecendo-me em troca da paz. A cavalgada através do deserto foi extenuante, mas minha determinação me mantinha firme na cela. O sol estava nascendo quando finalmente avistei as colunas quebradas e as pedras milenares que marcavam o local do encontro. Omar já estava lá, acompanhado de uma pequena comitiva, seus olhos frios se acendendo com um brilho cruel quando me reconheceu. A rosa do deserto vem até mim por vontade própria, disse ele com um sorriso predatório. Que presente inesperado! Vim propor um acordo, respondi, mantendo minha voz firme apesar do medo que corria em minhas veias. Deixe Khalil em paz, e eu irei com você sem resistir. Omar riu, um som áspero que me fez estremecer. Querida menina, você realmente acredita que isso é apenas sobre você? Isto é sobre poder, sobre territórios, sobre mostrar a todos que Khalil ibn Rashid não é invencível. Ele se aproximou, e eu pude sentir o cheiro rançoso de sua respiração. Mas não se preocupe, você será muito bem cuidada em meu harém. Foi então que ouvi o som dos cascos se aproximando como trovão. Khalil surgiu no horizonte montado em seu cavalo negro, uma visão majestosa e aterrorizante de fúria pura. Seus olhos encontraram os meus através da distância, e vi neles não apenas raiva, mas uma dor profunda pela traição que pensava ter sofrido. Layla! Sua voz ecoou entre as ruínas como um grito de guerra. Omar sorriu triunfante. Chegou na hora certa para se despedir de sua amada, Khalil. O que se seguiu foi um confronto que ficaria gravado em minha memória para sempre. Khalil desmontou com a agilidade de um felino, sua espada reluzindo ao sol nascente. Ele era magnífico em sua fúria, cada movimento calculado e letal, cada golpe carregado da força de um amor desesperado. A luta foi brutal e elegante ao mesmo tempo. Omar era habilidoso, mas Khalil lutava com a força de um homem que tinha tudo a perder.
Quando a espada de meu amado finalmente encontrou seu alvo, atravessando o coração de nosso inimigo, eu senti como se pudesse respirar novamente. Mas nossa provação ainda não havia terminado. Os homens de Omar, vendo seu líder morto, atacaram em massa. Khalil lutou como um demônio, protegendo-me mesmo ferido, mas éramos superados em número. Foi quando o som de cavalos se aproximando encheu o ar novamente. Desta vez eram os homens de Khalil, que haviam seguido seu senhor para protegê-lo. A batalha que se seguiu foi rápida e decisiva. Os homens de Omar, desmoralizados pela morte de seu líder, se renderam ou fugiram. Quando finalmente o silêncio caiu sobre as ruínas, eu corri para Khalil, que estava encostado em uma coluna de pedra, uma ferida sangrando em seu braço. "Por que você fez isso?" perguntou ele, sua voz misturada com dor e alívio. "Por que arriscou tudo?" "Porque te amo", respondi simplesmente, rasgando um pedaço de meu véu para cuidar de sua ferida. "Porque não posso viver sabendo que fui a causa de sua destruição." Seus olhos se suavizaram, e ele puxou-me para um beijo que sabia a sangue e areia, mas que era o mais doce que já havíamos compartilhado. "Minha guerreira", murmurou contra meus lábios. "Minha corajosa e tola guerreira." O retorno ao palácio foi triunfal. A notícia da morte de Omar se espalhou rapidamente, e com ela a certeza de que Khalil ibn Rashid não era um homem a ser desafiado. Meu pai, vendo a direção dos ventos, enviou uma carta formal renunciando a qualquer direito sobre mim e abençoando nossa união. Nossa cerimônia de casamento foi uma celebração que durou 3 dias e 3 noites. Mulheres dançaram com véus coloridos, homens recitaram poesias sobre nosso amor, e o deserto inteiro parecia estar em festa. Quando finalmente ficamos sozinhos em nossos aposentos, decorados com pétalas de rosa e iluminados por centenas de velas, fizemos amor com uma paixão renovada pela provação que havíamos enfrentado juntos. "Você é minha vida, Laila", sussurrou Khalil enquanto me adorava com seus lábios e mãos. "Sem você, sou apenas areia ao vento." "E você é meu coração", respondi, arqueando-me sob seus toques hábeis. "Com você, sou mais do que jamais sonhei ser." Nosso amor se aprofundou com o passar dos meses. Khalil me ensinou a arte da falcoaria, e eu o ensinei a apreciar a poesia persa que minha mãe me havia transmitido. Governávamos lado a lado, eu me tornando a conselheira em quem ele mais confiava, ele sendo o protetor que me permitia voar livre. E então, numa manhã dourada, descobri que carregava dentro de mim o fruto de nosso amor. A alegria de Khalil foi indescritível. Ele me ergueu em seus braços e girou comigo no ar, rindo como um menino que acabará de receber o melhor presente do mundo. "Nosso filho será forte como o deserto e belo como sua mãe", disse ele, colocando suas mãos grandes e calorosas sobre meu ventre ainda plano. "Ou nossa filha será sábia como seu pai e livre como o vento", respondi, cobrindo suas mãos com as minhas. Agora, enquanto escrevo estas palavras ao pôr do sol, sentada em nosso terraço favorito com uma mão sobre meu ventre que já mostra os primeiros sinais de vida, observo meu marido treinar com seus homens no pátio abaixo. Sua camisa está aberta, revelando o torso musculoso que tanto amo tocar, e quando ele ergue os olhos e me vê observando, seu sorriso é como o nascer do sol. Esta noite, como todas as outras desde que nos casamos, ele virá até mim com olhos ardentes e mãos gentis. Me amará como se fosse a primeira vez, sussurrará palavras doces em meu ouvido enquanto me leva ao paraíso, e depois me segurará em seus braços enquanto planeamos o futuro de nosso reino e nossa família. Eu era uma mulher destinada a ser uma peça no jogo de outros homens, mas encontrei um homem que me fez rainha de meu próprio destino. No coração do deserto, entre dunas douradas e oásis verdes, descobri que o amor verdadeiro não é apenas fogo que consome, é também a água que dá vida, a sombra que protege, e a estrela que guia através da escuridão mais profunda.